eu sou Fernando Rios, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu te convido para abrir a tua Bíblia em Provérbios, no capítulo 30. Eu vou estar lendo a partir do verso 24. Provérbios, capítulo 30, a partir do verso 24. Hoje, de forma bem simples, nós vamos aprender com alguns animais que o sábio apresenta nesse provérbio. Olha, a partir do verso 24. Estas são 4 coisas pequenas, das menores que tem na terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei e contudo saem em bandos e se repartem. E a aranha, algumas traduções já falam lagartixa, se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. Então veja só, cada versículo desse a gente consegue tirar lições olhando para esses pequenos animais. O sábio ele começa, essas 4 são das menores coisas da terra, ou seja, ele está referindo a pequenos animais. Porém, apesar que são pequenos, muitas vezes indefesos, eles são sábios. Ele começa no verso 25. Ó. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Tem até um texto também que é em Provérbios, ó, no capítulo 6, o verso 6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e seja sábio. Então, quando a gente olha para a formiga, nós vamos ver união. Com certeza você, em algum momento da sua vida, deve ter, em algum momento, se surpreendido a se deparar com um conjunto de dezenas de formigas carregando uma grande folha ou carregando um grande galho. Eu acho que alguma vez na sua vida você deve ter se deparado com isso. Eu já me deparei com algumas situações assim que eu fiquei surpreso. De repente olhar um galho assim, um galho grande, né, se movendo, ou uma folha grande se movendo, ou lá uma salsicha, né, de certa forma é pesada, né, se movendo, e quando você vai observar são dezenas de formigas que estão transportando aquele galho, aquela grande folha, aquela salsicha, enfim, se de repente você já presenciou formigas carregando outra coisa que foi bastante interessante para você, você pode comentar aqui embaixo. E uma formiga só ia conseguir levar aquilo? Com certeza não. Por que elas conseguiram levar? É aquele jargão, é aquele ditado que a gente já está acostumado a ouvir. A união faz a força. Então, a união das formigas ali, elas conseguem promover uma força suficiente para carregar aquilo que ela não carregaria sozinha. Isso já serve de aprendizagem para nós. Muitas vezes você não está conseguindo alcançar os seus projetos porque você está tentando fazer sozinho. Nada que você vai tentar fazer sozinho vai conseguir obter sucesso em médio prazo, a não ser que seja um projeto muito pequeno. Projetos grandes realizações precisam de pessoas, você precisa de companheiros, você precisa de pessoas. A união justamente faz a força e a gente poderia trabalhar bastante nesse tópico falando sobre união, mas eu tenho algo mais a falar sobre trabalho também. Veja que o sábio diz, olha, elas não são um povo forte, contudo no verão preparam a sua comida. Em Provérbios 6, a partir do verso 6 também, que eu já li, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e seja sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajuda o seu mantimento, ajunta o seu mantimento. Então veja, no verão ela prepara o pão, no verão ela ajunta o seu mantimento, ou seja, ela tem reservas, ela poupa no verão para sobreviver no inverno. E sem ter chefe, o sábio está dizendo aqui em Provérbios, e sem ter guarda, ou seja, tem muitas pessoas que para ela trabalhar, para ela poupar, ela precisa ter um dominador, precisa ter um patrão, precisa ter um chefe. Nem todos têm um espírito empreendedor, que é o espírito da formiga, que nem sem chefe, sem guarda, no verão, a gente pode aplicar em momentos oportunos, em momentos de mercado aquecido, ela guarda o alimento, ou seja, no momento que o mercado está aquecido, que você vê uma oportunidade de empreender, você não gasta tudo aquilo que entra.
né? A grande realidade dos brasileiros é uma porcentagem maçante dos brasileiros gastam mais do que ganham. Não poupam nada para, no momento oportuno, investir, ou pelo menos para passar por momentos de crises, que o inverno fala sobre isso. Então aí o sábio diz, preguiçoso, vai ver as formigas e vai aprender com as formigas. Então a gente aprende com formiga a união, a gente aprende o trabalho, a gente aprende sobre reservas. Mas vamos para o próximo verso, O verso 26. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põe a sua casa na rocha. O débil aqui é o sentido de dizer que os coelhos são indefesos, fracos. E existe um coelho que é chamado de coelho da rocha, que ele faz a tua toca nas rochas, né? É uma espécie aí de coelho. E esses coelhos têm muitos, diversos predadores, né? Tem cobras, águias, leopardos, cachorros do mato e assim por diante, né? Uma diversidade de predadores. E com tanto predador natural, como ainda eles conseguem sobreviver? Justamente porque eles fazem as suas moradas em rochas íngremes, em lugares que é de difícil acesso a um predador. Então a gente tem que olhar para o coelho, e muitas vezes, como coelho, somos indefesos aos nossos inimigos, espiritualmente falando. As cobras, os lobos espirituais que tentam nos atacar. Contudo, nós temos uma rocha que é Cristo, a pedra angular, a base da igreja, que mesmo sendo indefesos, se a gente construir a nossa casa nessa rocha, pode vir um vento, pode vir a tempestade e não vai derrubar a sua casa. Agora, se a sua casa, a sua morada estiver constituída na areia, vai assoprar o vento, vai vir a tempestade, você não tem estrutura e a sua casa vai ser destruída, demolida. Então faça como o coelho. Coloque a tua morada, a tua casa na rocha. Mas já vamos lá também por verso 27, que tem outro animal aqui, nesse caso o inseto, que nós aprendemos com eles, que é os gafanhotos, né? Os gafanhotos. Veja que o texto diz assim, os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem em bandos, ou seja, em união. Veja bem, com certeza, se você nunca viu presencialmente, talvez você já deve ter visto no jornal, não faz muito tempo, até quando começou o Covid, que veio uma onda de gafanhoto e começou a invadir ali a Argentina e ficaram com medo desses gafanhotos também migrarem aqui para o Brasil. Então o texto vai dizer que o gafanhoto não tem rei, ele não tem líder, mas mesmo assim ele sai em bando e em questões de minutos, eu acredito que não chega a horas, eles conseguem acabar comer toda uma plantação. Não é à toa que os gafanhotos foi uma das 10 pragas que no Antigo Testamento está relatado que foi enviado ao Egito. Então nós aprendemos também aqui união, mais uma vez, grupo, né? Cooperar, né? Se fala muito hoje de cooperativismo, né? Dessa moda agora que está de cooperar, cooperativas, né? Tem muitas cooperativas hoje e muitas vezes fica na teoria, né? Na vida de alguns, mas realmente para conquistar muitas coisas na sua vida, você vai precisar dessa união, né? Desse cooperativismo. Sozinho você não tem força, mas como os gafanhotos saem em bando, eles conseguem conquistar o objetivo deles. E muitas vezes, para você conquistar os seus objetivos, você precisa fazer parte, sim, de um grupo, de uma comunidade, onde, mais uma vez, essa união vai fazer a força. O verso 28, a gente vai estar aprendendo agora com o próximo animal, que no caso, na minha tradução, é um inseto, mas em outras traduções, ao invés de falar aranha, vai estar falando sobre lagartixa, tá? Então, se na sua tradução fala sobre lagartixa, o objetivo final desse texto é o mesmo. Eu vou ler aqui aranha, se no seu for lagartixa, você só vai substituir aí esse animal. Olha, a aranha se pendura com as mãos e está nos palácios dos reis. É muito interessante. Tanto a aranha como a lagartixa são muito pequenos, né? Por mais que de repente tenha ali uma variedade de aranhas maiores, né? Contudo, são animal ou insetos pequenos, né? Mas mesmo na sua pequenez, com toda a sua sutileza, elas estão também no palácio dos reis.
Então você vai encontrar uma aranha e uma lagartixa pendurada na casa mais simples e pobre que tiver, mas também essa mesma aranha e essa mesma lagartixa vai estar pendurada num palácio do rei. Então isso fala, eu gosto de aplicar como método de camaleão, né? Mas no bom sentido, ou seja, saber estar na casa da pessoa mais pobre, mas também saber estar na casa do rei. Saber se comportar, se assentar à mesa na casa da pessoa mais pobre, mas também saber se comportar e se assentar à mesa na casa de uma pessoa rica. Saber falar, né, usando um vocabulário que seja adaptado e coerente com uma pessoa que não tem tanta instrução, mas também saber se comportar, falar, ter um vocabulário com uma pessoa que tenha bastante instrução. Eu também consigo aplicar nesse texto, entre várias outras aplicações, eu posso aplicar mais uma aqui sobre humildade, né? Pequenez, né? Porque são pequenos, mas ao mesmo tempo sendo pequenos, consegue se adentrar e estar nas paredes do palácio de um rei. Nem toda pessoa que é pequena é humilde, nós sabemos disso. Mas eu estou aqui de forma figurada aplicando alguns sinônimos. Então, se a gente conseguir olhar para pessoas que se veem como pequenas, nessa humildade, do jeito mineirinho, vamos assim dizer, com toda sutileza, consegue chegar na presença do rei. E isso me faz lembrar de José. José é um dos filhos preferidos de Jacó, você já conhece a história, tanto que aqui no meu canal tem vídeo falando sobre José. José passou toda uma etapa para viver o seu propósito e ele chega até a prisão. José ali, um prisioneiro, com toda a sua humildade, porque chegou na prisão, interpretou o sonho do copeiro, interpretou o sonho do padeiro, e 2 anos depois que o cargo do copeiro foi restituído, Faraó sonhou e ele lembrou de José, porque Faraó precisava de um interpretador de sonhos. José, com toda a sua pequenez, com a sua humildade, saiu da prisão e foi à presença do rei. E nós já aprendemos no vídeo que fala sobre propósito isso. E falando sobre propósito, eu quero aproveitar a oportunidade e te convidar para o meu treinamento Vivendo o Meu Propósito, que eu vou estar ministrando gratuitamente aqui, 100% gratuito e 100% online, nos dias 12, 13 e 14 de setembro. Então, coloca na sua agenda, treinamento Vivendo o Meu Propósito. No vídeo de hoje, então, olhando aqui para 4 animais, entre eles também insetos, né, que o sábio coloca como pequenos, mas sábios. A gente aprendeu aqui com a formiga, no verso 25, com os coelhos, no verso 26, com os gafanhotos, no verso 27, e com a aranha ou a lagartixa, no verso 28. Olhe para esses pequenos animais e sejam sábios. Adquira sabedoria através da palavra de Deus. Eu te agradeço por ter acompanhado mais esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações para você ser notificado primeiro quando publicarmos um novo vídeo. Me siga nas redes sociais. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.